Meu nome é Gerlane, eu estou completando 6 meses na Tomás VIP e eu venho falar um pouco da minha experiência. Eu conheci a Tomás VIP pelo Instagram, eu estava procurando emprego e eu vi um anúncio e eu até achei estranho, né, por ter sido no Instagram, e eu cliquei, fiz o pré-cadastro lá certinho, passei na entrevista do formulário, passei na entrevista da videochamada e ocorreu tudo certo com a contratação. As primeiras semanas sempre é difícil, porque a gente tem que adequar a nova rotina, muita coisa para aprender, e também tem a questão do nervosismo, a questão da adaptação em si. E eu tive uma certa dificuldade no começo, depois eu consegui acertar as rotas, mexer no Google Maps, que foi uma das coisas que eu mais gostei, porque eu mexia com o aplicativo em si, mas eu não tinha essa noção das outras, como é que eu posso falar, utilidades dele, né? Tinha muitas outras que eu não sabia, e foi muito de aprendizado nos primeiros meses, e tem sido muito bom. Eu entrei na Tomás VIP pela estabilidade. Nossa, é muito bom você todo mês você receber certinho. Porque para quem trabalha com faxina, a maioria sabe que não é todo dia que você trabalha. E eu era faxineira, e na época que eu entrei na empresa eu estava apenas com 2 faxinas, estava um pouco complicado. Eu sou mãe solteira, então acho que a maioria da realidade das mulheres que trabalham na empresa é mães solteiras, que têm que trabalhar para sustentar seus filhos. E, nossa, foi uma mão na roda, eu aprendi muita coisa. Eu consegui conciliar meu tempo, consegui passar mais tempo com a minha filha também. E também estou conseguindo fazer as minhas coisas, cursos, né? E isso está sendo de grande utilidade para mim, porque estou conseguindo investir no meu crescimento próprio, conseguindo me desempenhar bem na empresa. E no começo é sempre difícil para todas que começam, mas o importante é não desistir. Sobre a minha diária, minha rotina diária, né? É muito flexível, meus clientes são muito maravilhosos, na maioria a gente conversa bastante, são pessoas muito boas. Eu entro no Maps, mas como eu já sei mais ou menos a minha rotina, né? Então tem poucos espaços assim para mim mudar mesmo a rota para um caminho que eu não sei. Geralmente eu sei os horários do ônibus, então eu só vejo quando eu chego ali que não está no horário, eu dou uma olhadinha no Maps para ver o horário em tempo real, se já passou, se está atrasado. E é muito bom porque é perto, né? A distância é perto um do outro. De vez em quando tem alguns imprevistos, sim, igual todo serviço, chega atrasado um pouquinho, mas depois que eu mando mensagem no setor de relacionamento, que a gente peça para avisar para o cliente, os clientes são bem flexíveis também, são pessoas boas. Graças a Deus, assim, não tive experiências ruins com nenhum cliente, todos sempre foram bem amigáveis, amigáveis até demais, eu ganho muita coisa, e eu acho muito bom minha clientela. O MEI, a gente não tem esse suporte, né, de receber os nossos benefícios, e o MEI garante isso pra gente, os benefícios do INSS, né, o Bolsa Família, que muitas mãezinhas recebem, assim como eu, também recebo o benefício. E isso é muito bom, porque você não fica insegura quanto pagamento, porque a empresa ela não atrasa, e também você tem aquela segurança de não perder seus benefícios, de você ter uma renda, como se fosse uma renda extra, que é muito bom, dá para administrar bem o dinheiro, dá para ter uma posição de vida melhor, né? Como faxineira, porque é muito difícil a realidade das faxineiras que não trabalham com MEI, né? Então a gente sabe que principalmente fim de ano, é muito puxado, é pouco serviço, e a empresa ela assegura muitos mais benefícios, né, além do INSS, que é muito bom.
Então, sobre o pagamento, é todo dia 15. É uma data boa para mim, porque é quando eu pego minha filha. Então, todo mês certinho, nunca teve atraso, ou geralmente eles antecipam uns dias, e isso é muito bom, porque a gente fica contando ali com a data do dia 15 certinho, então quando cai antes ainda é melhor pra gente. Sempre foi tudo certinho, a contratação, o desempenho das meninas também, e a paciência da empresa. Então, sobre a indicação, eu conheci a Beatriz no salão, eu fui fazer a unha, e a gente já se via na academia, só que a gente não conversava. E aí eu conheci a irmã dela, a Bia também é Bia. E aí eu fiz a unha, e aí ela falou que queria saber mais sobre a empresa, porque eu falei que eu estava trabalhando na empresa de faxina, porque o meu horário é depois das 5, eu tinha marcado com ela. E aí ela se interessou bastante pela empresa, eu expliquei tudo certinho para ela, como é que funciona, ela gostou. E aí eu falei que eu ia mandar o contato dela, né, do setor de contratação, e aí ela entrou em contato com a empresa, passou nos testes também, nas entrevistas, e atualmente ela está aqui, né, prestando serviço para a empresa, e eu converso bastante com ela, e para ela, no começo sempre é difícil a adaptação, mas ela está gostando bastante, e isso é muito bom, porque é muito difícil também a gente conseguir colocar um parente, um amigo na empresa que a gente trabalha. Na maioria das vezes você não consegue pela indicação, mas funciona a indicação na empresa, é muito bom, né? E é isso, eu espero que ela se desempenhe cada vez mais na empresa e na vida, né, dela pessoal. Para quem está entrando, paciência. Eu escutei muito isso no começo, porque é muito difícil. A rota, você aprender certinho, mas não é nada impossível você conseguindo já entrar na rota, fazer a sua clientela certinho. Não é muito difícil, a gente não faz nada muito difícil. Graças a Deus faz até menos coisas do que a gente faria numa faxina por nossa conta. E a empresa é muito, como é que eu posso falar, flexível com os funcionários, atenciosa. As meninas tiram as dúvidas quando a gente precisa. E é ter paciência, o segredo é ter paciência, porque no começo é difícil, tudo é difícil no começo. É outra coisa que você está fazendo, mesmo que você tenha trabalhado, porque eu já trabalhava na faxina, e mesmo assim eu encontrei dificuldades no caminho, porém eu não desisti, porque é compensador, né? Muito, muito mesmo ter estabilidade, é uma coisa assim para quem procura, quando precisa realmente você ter ali certo daquilo que você precisa todo mês certinho. Não tem coisa melhor, gente, não tem. Então o meu conselho é paciência e fé que vai dar tudo certo. O começo é difícil. Então, para quem acha que é golpe, eu também pensei no começo, igual eu relatei. Eu também pensei pela a forma de ser da publicidade de um aplicativo de internet, de muita mídia, né, que é o Instagram. Então, de vez em quando você acaba caindo em algumas faces, mas é seguro, tudo certinho pela empresa. Eu garanto que não é golpe. Eu faço parte da equipe. Estou satisfeita com isso, eu pretendo ficar muito mais que 6 meses. Então, a você que precisa de um emprego, de estabilidade, né? Porque é difícil, é muito difícil, tá tudo muito caro e para quem tem filho é mais difícil ainda. Então, para você que está precisando de uma oportunidade de emprego e vê um anúncio, pode saber que não é golpe. Eu afirmo isso porque eu entrei através de um anúncio e me direcionou para uma página segura, né? E hoje eu faço parte da equipe, então vem sem medo e vai dar certo, sempre dá tudo certo.